Olha, Juliana Marins, a brasileira que caiu em uma trilha perto de um vulcão na Indonésia, não resistiu ao acidente e morreu. A informação foi confirmada pela família nesta terça-feira por meio das redes sociais. A jovem estava desde o último sábado esperando o resgate. As equipes de socorro só conseguiram localizar Juliana 4 dias depois. Juliana era natural de Niterói e estava fazendo um mochilão pela Ásia quando deslizou por uma vala enquanto fazia a trilha do vulcão Rinjani, em Lombok. A gente conversa agora com a guia Anaís Pinheiro, especialista em trilhas, para entender essa fatalidade que custou a vida da brasileira. Oi, muito boa tarde, já me escuta? Sim, boa tarde, escuto. Primeiro, obrigada pela gentileza de participar com a gente aqui no Boletim Metrópolis nessa terça-feira. E, infelizmente, a gente começa o nosso boletim com essa notícia triste, mas eu queria que você explicasse para a gente, porque o que a gente ouviu falar é que a menina, a Juliana, a brasileira, acabou ficando para trás do grupo que ela estava nessa trilha, ficou para trás porque estava cansada, e o guia, junto com o restante do grupo, seguiu viagem, seguiu na trilha, deixando a menina para trás. Isso é comum, então, quando alguém está cansado ou alguém não consegue manter aí o passo na trilha, de deixar alguém para trás e continuar o caminho? Não, de forma alguma, nega. A gente não pode deixar um turista para trás, porque a gente é responsável por todos os integrantes do grupo a partir do momento que a gente começa um passeio turístico. A gente assume uma responsabilidade, né, junto com os visitantes, de estar conduzindo eles na trilha, de estar alertando para os perigos, né, de estar tomando providências quando necessário de prevenção, precaução durante o percurso da caminhada, inclusive. Então, assim, o procedimento correto do guia era ter pausado com o grupo inteiro para esperar a visitante se recompor da caminhada, né? E caso ela não conseguisse continuar com a caminhada, ele, por não ter um guia backup, ele deveria voltar junto com todos e nunca, em nenhuma hipótese, deixar ela sozinha lá. Inclusive, assim, eu, dependendo da quantidade de turistas que estão comigo no meu grupo, ou dependendo do grau de dificuldade técnica da trilha, eu sempre vou com um guia backup. É o nosso protocolo de segurança, de gestão de risco, porque se algum visitante torce o pé, ou passa com algum mal-estar, ou até fadiga mesmo de cansaço, existe um outro guia que está fechando o grupo, que pode ficar com ele, se for necessário, atendendo aquele visitante especificamente, e aí o outro guia na frente, com o restante do grupo, pode ir um pouco mais à frente e esperar num ponto de encontro. Mas em nenhum momento a turista fica sozinha, sem apoio e suporte. Isso que aconteceu foi um erro muito grave da parte do profissional, né? A gente pode comparar esse tipo de trilha com alguma trilha aqui no Brasil, pela dificuldade, se é que existe alguma dificuldade? Bom, o que estávamos dizendo é que ela acabou se cansando e por isso ficou sozinha nessa trilha. Aqui no Brasil, tem alguma trilha nesse sentido, assim, nesse nível de dificuldade? Lá tem um vulcão, obviamente, aqui no Brasil não tem esse empecilho, digamos assim, que seja o vulcão. Mas tem alguma trilha semelhante aqui assim no Brasil? Sim, claro. Nós temos trilhas muito difíceis, muito técnicas, né? Caminhadas de alta montanha, em serras, né? Por exemplo, Serra Fina, Serra de Travessia Petrópolis-Teresópolis, são trilhas que exigem muito, né, do condicionamento físico. Então, assim, por exemplo, eu sou guia de turismo nacional, América do Sul, tenho uma experiência, né, no assunto. Quando eu recebo os visitantes turistas que querem fazer roteiros comigo, eu sempre avalio, em primeiro lugar, o perfil do condicionamento físico do visitante para a trilha que ele está escolhendo. E eu explico detalhadamente qual que é o nível de dificuldade técnica dessa trilha, para estar bem esclarecido para o visitante. E mesmo assim, se o visitante veio e na hora do caminho do percurso eu percebo que ele não tem aptidão física, condicionamento para seguir na trilha, naquela hora eu tenho que acionar meu plano B do que eu vou fazer com aquele turista que eu sei que não vai conseguir se desenvolver numa performance de caminhada. Porque, por exemplo, quando uma pessoa entra num estado de fadiga, de excesso, numa caminhada de alta montanha, uma trilha de longo curso, a partir do momento que ela já não tem mais assim a resposta do corpo físico com a energia necessária, já começa a ter possibilidade da pessoa tropeçar, cair, torção, uma série de ocorrências que vão acontecendo.
Então, assim, o guia, ele tem que fazer a análise prévia, mas também durante a caminhada ele tem que estar alerta para esses sinais, que um bom guia, ele consegue ver no semblante do turista, no jeito de caminhar do turista, se ele já está demonstrando sinais de fadiga. Porque às vezes tem visitantes, né, que não consegue expressar, falar tão bem, mas o guia consegue fazer a leitura do grupo, sim. Hoje já é possível, Anaís, a gente chegar numa conclusão de qual foi o erro de resgate da Juliana lá nessa trilha específica? Olha, pelo que eu li, me informei, eu acredito que foi uma cascata de erros. A gente, né, tem assim toda uma percepção do que poderia ter feito nesse gerenciamento, né, do resgate dela. Primeiramente, eu acho assim que a resposta ela poderia ter sido muito mais energética. Eu acho que o governo da Indonésia, pelo que eu percebi, o parque ali, ele não tinha talvez um treinamento de simulado de resgate. Isso é muito importante. Inclusive, eu quero aproveitar e destacar que aqui no Brasil nós temos já parques nacionais brasileiros, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é pioneiro nisso, na implementação do sistema de gestão de segurança do Parque Nacional. Nós, guias, eu já participei de 2 simulados de resgate com o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, simulando situações que podem acontecer com o turista, para justamente quando acontecer, a gente ter uma resposta mais rápida, a saber acionar as autoridades e, se for necessário, montar um time, uma equipe especializada para poder ter uma estratégia de busca na operação. Para mim, eu sinto assim que faltou muito essa estratégia, um plano eficaz mesmo de metas para poder estar fazendo aquilo ali acontecer de uma forma que, pelo que eu percebi, assim, eles iam, avançavam e depois recuavam tudo. Para mim ficou muito sem sentido, né? Eles tinham que fazer bases, e vai avançando, faz bases se for necessário, continua no dia seguinte. Então, faltou esse plano de ação do Parque Nacional e das autoridades ali do governo da Indonésia ter uma percepção de que se ali é um destino turístico, tem que ter investimento, né? Nessa perspectiva aí de infraestrutura, de segurança para o visitante. Qual o recado que você deixa para os turistas, para essas pessoas que gostam de fazer esse turismo diferente, digamos assim, né? De trilhas, nesse caso específico, diferente até demais. Ela resolveu fazer uma trilha num vulcão na Indonésia, ou seja, ela estava num país com dificuldades aí de linguagem, né? De fala, de comunicação, numa trilha em um vulcão. Então, hoje, como é que você indicaria para uma pessoa que tem interesse em fazer esse tipo de turismo começar? O que ela tem que se atentar? Sim, muito importante isso que você está me perguntando, porque hoje em dia a gente consegue encontrar validação, né, com relação a avaliações em TripAdvisor, Google. Procure investigar a empresa que você está contratando, sempre dê preferência a guias credenciados, né, com crachás, de associações locais daquele destino turístico, guias que tenham, de fato, né, essa credencial aí do profissionalismo, e buscar também sempre assim estudar esse lugar que você está indo, ter uma ideia prévia. Então eu acredito assim que é muito importante o visitante buscar realmente ver aonde ele consegue uma validação, né, de avaliações da empresa que ele está contratando, para saber se um dia, se for necessário, ele vai ter esse suporte, né, de apoio. Muito bem, ficar atento, né? Ficar atento na sua viagem, no seu turismo, para que a viagem seja tudo aquilo que você planejou. Anaís, muito obrigada. Obrigada pela gentileza de falar conosco aqui do Boletim Metrópolis na tarde dessa terça-feira. Obrigada, até a próxima. Eu que agradeço. Boa tarde.